Esses 3 domingos, irmãos, porque nós vamos ter uma semana de mordomia que o pastor vai fazer, então dia 27 o pastor vai estar pregando aqui, tá? Então nós vamos ter 3 domingos para falar sobre as fases da salvação. Então primeiro, justificação, santificação e glorificação. Hoje eu vou falar sobre justificação. Domingo que vem o Jonatas Lima vai falar sobre santificação. E no dia 18, o Fabrício vai falar sobre glorificação. Beleza? Então hoje nós vamos falar sobre justificação, sobre esse ponto tão importante na vida do cristão, envolvendo a graça salvadora de Cristo. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Falar um pouquinho desse tema? Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus, querido Pai, que habita nos altos céus, louvado, Senhor, seja o teu nome, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Aqui nós estamos, Pai, na tua casa, para ouvir sobre a tua palavra. Nós pedimos que o Deus Espírito Santo, que nos conduziu até aqui, que ele também fale a cada um de nós, Pai, que use a mim como instrumento para transmitir a mensagem para os nossos irmãos, mas que também seja vivida na minha vida. Pai, que privilégio nós temos de poder abrir a tua palavra. Então que o Senhor fale conosco nesse momento, que as preocupações da semana, que já começam a chegar na nossa mente, elas sejam nesse momento deixar de lado. Que as distrações, Pai, não tirem de nós o foco da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Irmãos, o tema da justificação, aqui a maioria de nós já somos batizados, né? Grande parte, e os que não são já conhecem bastante. Quando nós falamos sobre justificação, parece um tema tão batido, tão antiquado, mas hoje eu queria trazer aqui para os irmãos, talvez de forma didática, para aqueles que já conhecem, para a gente relembrar, para aqueles que não conhecem, para a gente se aprofundar um pouco mais, o que significa sermos justificados por Cristo, certo? E eu queria montar uma linha cronológica para a gente entender como que chegou a esse ponto, tá ok? Estão comigo? Vamos lá. Primeiro que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, para nós entendermos um pouquinho como que vai funcionar, como que funciona essa questão da justificação pela graça, tá? Porque antes de nós entendermos que justificação é Jesus tomar sobre si os nossos pecados, os nossos erros e nos tornar justos, nós precisamos entender o que aconteceu para que Deus, de fato, tivesse que tomar essa atitude da justificação. Gênesis capítulo 2, na verdade, capítulo 1, perdão, tá? Capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. Amém? Amém. Diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos e multipliquem-se, encham a terra, sujeitai-a, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Versículo 29. E disse ainda Deus: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão sementes, que se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores que há fruto e que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde servirá de alimento. E isso aconteceu. Versículo 31. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom, e houve tarde de manhã, o sexto dia. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos aqui, para a gente poder pensar, o plano original de Deus nos proporcionou um ambiente totalmente bom e agradável para a vivência. Ellen White comenta que Deus nos concedeu o que era bom por livre e espontânea vontade. Deus não nos colocou num terreno onde havia algo ruim e algo bom junto ali. Não, ele deu primeiro o que era bom e deu direito de escolha para que nós escolhêssemos permanecer com o que era bom ou desfrutar de algo que ainda nós não sabemos o que era o mal. Então, quando Deus começou, Deus criou o ser humano livre para escolher, decidir amar e obedecer. Livre para escolher e decidir também o que ele gostaria de fazer. Enquanto havia liberdade, havia também a responsabilidade. E o ser humano podia escolher entre ficar com o que era bom, que já foi dado de graça, não é verdade? Ou escolher algo ruim que ele ainda não tinha experimentado.
E Jesus deu aquela ordem que vocês conhecem: de toda árvore vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se encontra no meio do jardim, vocês não devem tocar nela. Então, o estado que Deus nos formou, que nós nos encontrávamos, primeiramente, era um estado de um ambiente totalmente bom. Há pessoas que pensam assim: não, Deus, eu falo porque há pessoas, porque de vez em quando a gente conversa com algumas pessoas que dizem assim: Deus parece que nos jogou num tabuleiro de xadrez. E ali, ele colocou a gente e a gente estava sujeito a escolher o que era errado. Não, a Bíblia diz que Deus criou um ambiente totalmente perfeito, bom, e deu o livre-arbítrio, que foi a opção de escolha. Mas Deus não nos colocou num ambiente ruim. Primeiramente, num ambiente bom. E aí surge um outro ponto. Lá no capítulo 3 de Gênesis, se você puder só virar a página aí, vai haver a queda, que é a falsa promessa do pecado, né? Só vou abaixar aqui porque está virando a minha página ali, tá? Então, a falsa promessa do pecado. Olha só, Deus nos criou num ambiente saudável, num ambiente bom, agradável, tudo perfeito. Mas, no capítulo 3 de Gênesis, vocês vão observar no capítulo 3, versículo 1 e 2, vai dizer assim, ó: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Aqui já é Satanás, né? Já induzindo a mulher através do erro. O pecado já pronto para poder oferecer algo a mais. Olha só o que a serpente diz: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha a pergunta, Deus não falou isso, mas já começou a usar aqui alguns argumentos, distorcendo a verdade. E a mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele e nem tocar, para que não venham a morrer. E aí a serpente continua os argumentos, o diálogo. Olha só o que diz no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Olha o 5. Porque Deus sabe, olha só, parece que a serpente agora, ela está proporcionando um novo horizonte a ser descoberto pelo ser humano. Deus havia dado tudo de bom. E parece que Deus escondeu alguma coisa. Porque olha só o que a serpente fala: Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha que interessante. Uma vez um amigo perguntou assim: por que Deus não deu acesso a Adão e Eva à árvore do conhecimento do bem e do mal? A resposta está lá em Gênesis capítulo 2. Porque se fosse bom, Deus já tinha concedido antes. Deus deu tudo de bom para Adão e Eva. Se Deus não permitiu acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque isso não fazia parte dos planos de Deus, não seria bom para o ser humano. Mas a serpente oferece algo aqui. E aí, o pecado, agora, ele começa a prometer uma liberdade falsa. O pecado, ele não entrou dizendo, aqui a serpente entrou dizendo assim: eu vou escravizar você, Eva. Eu vou escravizar você, Adão. Não, ele não falou isso. Ele entrou dizendo o seguinte: você será livre e agirá como Deus. Você terá liberdade de escolha para decidir o que é melhor para você ou não. Foi isso que ele quis dizer aqui. Porque se você observar em Gênesis capítulo 1 e 2, Deus decide de fato o que é bom pela sua questão moral. Mas a partir do que o pecado entra, ele agora fala assim: você tem o direito, você tem a responsabilidade de escolher o que é bom para você e o que não é. Isso é um perigo, irmãos. O pecado muitas vezes oferece uma liberdade. Livre para ser do seu jeito, livre para decidir as suas escolhas sem Deus, livre para experimentar. Mas o pecado, ele é um senhor cruel. Ele seduz, depois ele aprisiona, ele encanta, depois ele corrói. E o pecado toca tudo, distorce tudo aquilo que ele toca. Lá em João 8,34 vai dizer assim: todo aquele que comete pecado é escravo de quem? É escravo do pecado. O pecado é um senhor que ele não tem pena daqueles que ele abraça. As promessas são bonitas no começo, mas só quem sabe, quem já praticou e quem é escravo do pecado sabe como é difícil se libertar dele. Então Deus criou um ambiente proporcionado, bondoso para o ser humano. O pecado vem e distorce essa realidade, oferecendo uma falsa liberdade. E aí entra outro ponto interessante. Quando o pecado oferece essa falsa liberdade, entra aquilo que é fundamental na vida de qualquer ser humano. Você só está aqui hoje por causa disso. Eu vou falar para você o que é. Talvez você fale: é pelo Espírito Santo. Também. Talvez você fale: porque alguém me chamou. Também.
Talvez você fale porque não tinha nada para fazer em casa, também. Mas você só está aqui por causa do seu livre-arbítrio. Você escolheu estar aqui hoje. Você escolheu vir hoje à igreja. Então, um ponto central aqui para nós pensarmos, irmãos, quantas e quantas vezes nós temos negligenciado o potencial que Deus tem nos dado, que é o livre-arbítrio. Você quer ver quando nós negligenciamos o livre-arbítrio? Quando, muitas vezes, eu preciso tomar uma decisão que é a correta a ser tomada e eu sou induzido, talvez por circunstâncias, emoções, né, por problemas, pela minha fraqueza na fé, ou pelo ambiente, pelas pessoas, sou induzido a tomar uma decisão que eu não quero. Ou seja, eu estou negligenciando o meu livre-arbítrio que Deus me deu. Se tem algo que é seu e ninguém toma, sabe o que é? É o seu livre-arbítrio. E aqui, quando Satanás começa a oferecer esse algo diferente, essa liberdade diferente, ele está dizendo para Eva, use o seu livre-arbítrio que Deus te deu. A pergunta é, que forma nós podemos usar? Qual a maneira correta de usar o livre-arbítrio? E olha só que interessante. Quando o pecado ele é aceito, quando Eva come do fruto, quando nós decidimos usar o nosso livre-arbítrio de maneira errada, algo profundo acontece. E olha o que acontece, irmãos. O livre-arbítrio entra em colapso. Você fala, como que o livre-arbítrio vai entrar em colapso? Simples. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. É aí que entra o colapso do livre-arbítrio. Eu quero, Jonathan, me aproximar de Deus. Eu quero a igreja, eu quero me envolver, mas eu não consigo. Quando eu cedo ao pecado, o livre-arbítrio, que era para ser uma decisão natural, ele entra em colapso. O querer fazer o bem está em mim, mas não em o efetuá-lo. Abra sua Bíblia lá em Romanos 7,19. Você vai ver exatamente isso, Paulo descrevendo ali. Ou seja, em outras palavras, enquanto você está procurando, o livre-arbítrio, ele entra em colapso e o escravo não escolhe quem ele obedece. O escravo, ele é sujeito ao seu senhor, que é o pecado. Aqui, em Romanos 7,19, quem pode ler para mim, por favor? Olha o que diz aí. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Esse eu faço. Quantas e quantas vezes nós falamos assim, eu vou usar meu livre-arbítrio para honra e glória de Deus. Não é verdade? Quando a gente pensa que não, está agarrado com o pecado e iludido. Ou seja, quando nós cedemos ao pecado, quando Eva cedeu ao pecado, quando nós cedemos ao pecado, o livre-arbítrio, que é algo precioso que Deus nos deu, entra em colapso. Eu até quero orar, mas eu não consigo. Não é falta de desejo, irmãos, de fazer o que é correto. É escravidão do pecado. O pecado passa a ser o nosso Senhor. Eu quero, mas o pecado domina e diz, você não vai. Isso que é o pecado faz. Então, Deus cria um ambiente saudável, um ambiente condicionado. Depois o pecado vai oferecer uma falsa liberdade. Você tem direito de escolher. Você tem capacidade cognitiva de escolher. Eu gostei, né, que o Bonfim falou que sábado algo interessante, Bonfim. Você sempre repete essa frase, eu gosto muito. Não confie no seu coração. Não ache que você sabe o que é melhor para você, porque o seu coração é enganoso. Às vezes, as atitudes boas que nós fazemos é apenas para enganar nossas intenções erradas. Você quer saber se alguém pensa algo bom para você? Esse alguém é Deus. Porque Deus diz, eu sei que pensamentos têm a respeito de vocês, pensamentos de bem e não de mal, para dar o que? A vida que vocês precisam, o que vocês procuram. Então nós não devemos confiar no na nossa própria intuição, mas o pecado muitas vezes ele diz assim, não, você pode, você vai. E aí acontece isso. Nós usamos o livre-arbítrio que Deus nos deu para tomar a decisão errada. E quando nós nos tornamos escravos do pecado, eu até tenho vontade de fazer o que é correto, mas o pecado, como é meu Senhor, ele amarra o meu pescoço e diz assim, você não vai, porque você pertence quem? A mim. E aí entra algo interessante nessa linha cronológica, irmãos. Uma vez eu trabalhei para um rapaz que fazia estúdio de gravação. Trabalhei para ele, Luiz. E aí me falaram assim, fizeram a propaganda, o homem paga bem. E eu falei assim, então que mal tem, né? Lá em Vila Madalena. Mas pensa num cabo ruim de pagar. Eu trabalhei um mês, eu vou te pagar. Pagava, o salário na época que eu recebia era R$900, 800 e pouco. Ele pagava tudo parcelado. Uma semana ele dava 50, outra semana dava 100. E assim, eu nunca recebi o dinheiro todo. Mas era duro de pagar aquele homem. Eu falava, mas como é que pode alguém ser tão ruim de pagamento desse jeito? E aí eu fico pensando, você já trabalhou com um patrão ruim? Para alguém que às vezes não é duro de pagar, mas é duro nas palavras, sabe? Bruto, né? Irmãos, o pecado é um patrão ruim. Por quê?
Porque quando você trabalha para o pecado, o salário que você recebe no final, sabe qual que é? É a morte. Você pode trabalhar para o pecado a vida toda. No final, o que ele vai te dar não é nada menos, nada mais do que a morte. Aí você pensa assim, Jonathan, mas eu vou ter liberdade. Aparentemente sim, você vai ter boas sensações, mas o que importa é o que você vai receber no final do mês, não é verdade? Às vezes a gente se sujeita a algumas coisas no trabalho, porque no final do mês dá vontade de rir, não é? Você fala assim, eu vou lá porque no final do mês vale a pena. O pecado nunca vale a pena. Você pode estar sorrindo hoje, mas no final do mês, meu amigo, quando a conta vier, sabe o que vai vir? É morte. Então a gente precisa entender que o salário do pecado sempre vai ser o quê? A morte. E ele sempre paga com isso. Abra sua Bíblia lá em Romanos 6:23. Para você entender agora, o pecado ele oferece uma falsa liberdade. Nós usamos o livre-arbítrio que Deus nos concedeu para tomar essa decisão, escolher o que é errado. Nós agora nos tornamos escravos do pecado e o pecado fala, já que você me escolheu como seu Senhor, eu vou te dar o seu pagamento. Só que a gente muitas vezes não quer receber esse pagamento. Olha o que diz lá. Lê para mim, Luiz, por favor. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. O salário do pecado é a morte. O pecado pode até parecer prazeroso no caminho, mas o fim sempre é o mesmo. Lembra quando Jesus usa uma parábola para ilustrar aqueles que estão a caminho do céu? Ele diz que há o quê? 2 caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. Não é verdade? Muitos entram pelo caminho largo, porque ele aparentemente parece ser mais agradável. Mas ele vai dizer assim, o final do caminho largo vai dar onde? Em morte. E o final do caminho estreito vai dar aonde? Em vida. O pecado, ele nunca paga com vida. Nunca paga com liberdade, ele sempre vai pagar com morte. Nós já estávamos escravizados e o preço para sair desse cativeiro era alto demais. Então agora, olha só, para a gente montar a linha. Deus nos deu tudo perfeito, certo? Nós estou falando assim na figura dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, usamos o nosso livre-arbítrio para ouvir o que o pecado estava oferecendo, que era algo aparentemente melhor. Nós escolhemos, quando nós escolhemos o outro lado, o pecado passou a não ser mais uma opção, passou a ser o nosso Senhor. E esse Senhor, ele paga aqueles que o servem com a morte. E aí entra um ponto interessante aqui, irmãos. Porque quando nós nos tornamos escravos do pecado, para que nós possamos ser libertos do pecado, o preço ele é grande demais. Só quem já foi e quem é ainda escravo do pecado sabe como é difícil se libertar. É difícil. Mas o pecado ele exigiu um preço. Aqui tem algumas pessoas que trabalham com vendas. E quem trabalha com venda vai entender que preço é uma coisa e valor é outra coisa. Preço é uma coisa e valor é outra coisa. Existe uma diferença entre valor e preço. Preço é o que o outro exige e valor é o que você decide pagar. Então o pecado falou assim, agora que eles me escolheram, que eles pertencem a mim, eu sou o Senhor deles. E o preço para resgatá-los é algo muito alto. Por quê? Porque o pecado exige um preço altíssimo. Ele exige vida por vida. Ele exige também o quê? Sangue por sangue e morte por morte. O preço é esse. E aí, está disposto a pagar? Imagina agora. O preço que o pecado ofereceu foi esse. Só que quando Deus olhou para a raça humana, ele não viu o preço que o pecado ofereceu. Ele viu o valor que nós tínhamos para ele. E ele esteve disposto a pagar o que fosse necessário. Amém por isso? E Deus olhou nas cortes celestiais, eu fico imaginando. E Deus falou assim, o que eu tenho de valioso aqui para pagar pelo resgate da raça humana? Eu tenho um anjo, um querubim. Será que vale? Não. Eu tenho todas as hostes angelicais. Eu vou mandá-los para pagar pelo preço da lurdinha. Não, o preço é muito alto, não vai conseguir pagar. O que eu posso oferecer? Sabe o que tinha de mais valioso no céu que Deus deu para resgatar você? Você sabe? Foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, irmãos. Olha só. O pecado exigiu um preço altíssimo. Vida por vida, sangue por sangue e morte por morte. Nós não tínhamos como pagar essa dívida, mas Deus olhou para mim e para você e viu não culpa. Ele viu um valor inestimável. Então, primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, não duvide do valor que você tem para Deus.
O pecado tem algo terrível que ele faz por nós. Sabe qual que é? Ele quer dizer o que Deus pensa a nosso respeito. Você já passou por isso? Você fala assim, eu sou um lixo. A pergunta é, você está pensando isso ou é Deus que pensa isso de você? Porque a Bíblia diz que você é muito valioso para Deus. É isso que a Bíblia diz. Quando o pecado colocar na sua mente, quando Satanás tentar colocar na sua mente que você não é capaz, que você é um lixo, que você é um miserável, vá às Escrituras e veja o preço que Deus pagou para te resgatar. Foi o sangue de Jesus. Amém por isso, né? Amém? Mas Deus olhou para nós e viu um valor. Ele decidiu pagar com o que havia de mais precioso no céu. E o que tinha mais de precioso lá, irmãos? Jesus Cristo. Romanos 5,8 vai dizer assim, ó. Abra sua Bíblia lá, por favor. Romanos 5,8. Eu gosto desse texto aqui, porque ele vai dizer um pouquinho o que é que nós somos e como Deus nos ama. Porque, hora ou outra, a gente duvida do amor de Deus. Quer ver? Romanos 5,8. Hora ou outra, a gente duvida do amor de Deus. Amém? Olha o que diz esse texto, irmãos. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós, de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos o quê? Deus não esperou que nós fôssemos o quê? Bonzinhos, certinhos, alinhados, não. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Vá no versículo 6 agora para você entender um pouco mais isso. Olha só, versículo 6, capítulo 5. Porque Cristo, quando nós ainda éramos o quê? Fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Olha só o 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma boa pessoa, alguém até tenha disposição para morrer. Não é verdade? Aí vem o 8. Mas Deus prova o seu amor morrendo por nós, sendo o quê? Fracos, miseráveis, pobre, cego e nu. Às vezes, por alguém que é bondoso, alguém até se anima a morrer. Mas quem morre por alguém que não vale nada? Quem entrega a vida por alguém que não vale nada? Por alguém que está jogado às traças? Sabe como que Deus prova o amor dele por nós? Enviando Jesus para nos resgatar. E aí entra o ponto central aqui, irmãos, que é a justificação. A justificação. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, o valor foi pago por nós. No Oriente Médio e também no Antigo Testamento, existia uma lei. Eu sigo um rapaz no Instagram que se chama Chileno Vargas. O que esse rapaz faz? Ele é da Assembleia de Deus. Ele é missionário da Assembleia de Deus. Ele viaja o Oriente Médio todinho libertando famílias da escravidão. Depois você procura. Um barbudão, um gordão. Ele é uma pessoa que você olha de princípio e você cria uma repulsa, porque ele é todo tatuado, sabe? Ele é chileno. E ele chega e ele fala assim, ele faz campanhas. No ano passado, ele faz uma campanha, ele apresenta as famílias. No ano passado, ele libertou 3 famílias da escravidão. O que acontece? Uma das famílias já estava na 6ª geração de escravos. Ou seja, alguém foi vendido como escravo, e quando você é vendido como escravo, você não pode sair mais. O seu filho é escravo, o seu neto é escravo, e assim vai. E o valor para libertar essa família da 6ª geração era $200 mil. $200 mil. E ele faz uma vaquinha online, e as pessoas ajudam a libertar as famílias da escravidão. É nesse contexto, também, usando de exemplo, que nós nos encontrávamos. Adão e Eva pecou. E nós éramos escravos do pecado. E em geração continuamos sendo escravos do pecado. Ou seja, nós nascemos em cativeiro. Oprimido. Porque o pecado, ele não tem pena de nós. Mas há 2 possibilidades de você ser liberto da escravidão normal. A primeira é que alguém tenha coragem de pagar o preço que seu dono está te pedindo. A segunda é que o dono não queira mais você como escravo. Só tem 2 opções. A primeira opção foi a que Jesus decidiu fazer. Qual que é o preço que você está pedindo para resgatar a raça humana? É vida por vida. Eu estou disposto a pagar. A segunda nem vai se cogitar porque o pecado não liberta aqueles que já se sujeitaram a ele. Ele vai levar você até o final, porque você pertence a ele. E aí entra um ponto interessante. A nossa justificação. O pecado, ele não foi ignorado. Se caso você pense que Jesus tomou o pecado e o pecado não existe mais. Não, ele só foi transferido.
Ele saiu de você, de mim, e foi para quem? Para Cristo Jesus. Então tem gente que acha que o pecado foi apagado. Não, ele foi transferido. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. A culpa não desapareceu. Ela foi colocada sobre os ombros de Jesus. A dívida foi paga e a condenação foi assumida. Isso é justificação. Justificação é você sair da escravidão do pecado sem ter R$1 no bolso. E falar assim, hoje, filho, você tem o direito de escolher sair ou permanecer. Isso é justificação. Amém? Nós somos livres, irmãos, em Cristo Jesus. Irmãos, e aí entra algo fantástico aqui, que é a graça. Nós conhecemos as nossas falhas. Você sabe quem você é, eu sei quem eu sou. Mas agora há algo que nos cobre, irmãos. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, há algo fantástico que acontece na vida do ser humano. A graça de Jesus cobre cada um de nós. Quando Deus olha para o Jonathan, ele não vê o Jonathan pecador. Você fala, como não? Quando eu aceito Jesus Cristo, ele vê Cristo à frente. É isso que acontece. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Quem pode ler para mim? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Amém? Quando nós aceitamos Jesus, nós nos revestimos com quem? Com Cristo. Então, quando eu vou até o trono da graça, eu clamo a Deus, e Deus olha para o pecador, ele não vai ver o pecador em si. Ele vê Cristo, como se fosse um exemplo simples aqui, como se fosse um guarda-sol, protegendo. Então, Jesus é quem nos cobre, a graça é quem nos cobre. E eu fiquei pensando em uma coisa interessante aqui. Se a graça, ela nos cobriu, se as minhas atitudes, o que eu faço, não são capazes de me salvar, se eu vir à igreja não é capaz de me salvar, se eu dar o dízimo não é capaz de me salvar, se eu guardar os sábados não é capaz de me salvar, se eu for um bom ser humano não é capaz de me salvar, por que eu preciso então praticar as boas obras? Se elas não me salvam? Algumas pessoas pensam nisso. Se não somos salvos pelas obras, então as obras importam para quê? Há pessoas que já sabem a resposta. Mas eu gostaria de trazer um ponto interessante aqui. Paulo responde isso para a gente. Lá em Romanos 6, 21. Abra sua Bíblia lá. Romanos 6, 21. Por que quando Jesus me salva, amém? Quando Jesus me salva, as minhas obras precisam mudar, se elas não vão me salvar. Por que quando eu saio da escravidão do pecado, eu preciso mudar minhas obras? Por isso aqui, ó. Naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas que agora vos envergonham, porque o final delas é o quê? É a morte. O escravo, o senhor nosso na vida passada, é o pecado. O pecado, o salário dele é sempre o quê? A morte. Como é que eu identifico quem é o meu Senhor? Através das minhas ações. Então agora imagina comigo aqui o contexto. Imagina agora, o diabo, o pecado, pegou a gente como escravo. Agora ele falou assim, o preço para se pagar para tirar eles daqui é através da morte. Jesus paga o preço para libertar. Certo? Estão comigo? Jesus pagou o preço. Eu deixei agora de servir quem? Ao pecado, a Satanás. Ele não é mais o meu Senhor. Então agora quem passa a ser o meu Senhor? Jesus. Então as minhas obras, ela tem que condizer com aquele que agora está sob o domínio de mim. Você entendeu? É por isso que Paulo vai dizer assim, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele vai dizer aqui antes assim, ó, naquele tempo que vocês eram escravos do pecado, que resultado vocês escolheram? Apenas as coisas que vocês se envergonham. Agora olha o 22, versículo 22. Agora, porém, libertos de quem? Do pecado. Transformados em servos de quem? Para aqui rapidinho. Deixa eu falar uma coisa. Quando Deus nos liberta, Ele não nos liberta para ficar andando por aí, não. Ele nos liberta para servir a Ele. Você só vai servir a dois seres. Ou você serve ao diabo e ao pecado, ou você serve a Deus.
Tem gente que fala assim, Senhor, me liberta. Mas para que você quer ser liberto? Você entendeu? Tem gente que fala, Senhor, eu quero ser liberto das garras do pecado. Mas você quer ser liberto para me servir? Não, não quero. Então não existe isso, você entendeu? Olha só o que diz o texto. Fala assim, agora porém libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Olha agora o que diz em sequência. O fruto, o quê? As ações de vocês. O fruto que vocês escolherem é para o quê? Para a santificação. E o fim, neste caso, é o quê? O pecado, o salário que o pecado paga para aqueles que servem ele é o quê, irmãos? Mas o salário que Deus dá para aqueles que servem ele é o quê? É a vida, a Bíblia está dizendo. Aí você pode escolher agora. Por que você pode escolher? Porque Jesus já pagou o preço. Você não é mais sujeito à escravidão do pecado. Jesus falou assim, hoje eu dou uma carta aqui para você escolher se você quer servir ao diabo e receber no final o salário que ele vai te pagar, ou se você quer optar vir para o meu lado e receber no final o salário que já está garantido também, que é a vida eterna. Amém? Presta atenção no versículo 23. A gente leu, né, isso aqui já, né? Porque o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito é de graça. De Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se eu era escravo do pecado, as minhas ações demonstram quem está dominando sobre a minha vida. Quando Jesus me comprou, eu venho para cá, isso aqui não é papo de crente, não. Se você no mundo ouvia músicas daquele tipo, você foi resgatado por Cristo, condiz agora, seja sensato, condiz você ouvir a mesma música que você ouvia naquele lado? Se você for resgatado por Cristo, e lá naquele mundo, naquela escravidão lá, que o pecado oprime, você é fechado no trânsito, você manda o cara para casa do chapéu, e aí Jesus pagou o preço, você foi resgatado, você vem para o lado de cá. A coerência é você ter os mesmos comportamentos que tinha quando era escravo daquele Senhor? Você entendeu? Porque as obras precisam acompanhar, e aqui é algo importante. Lembre-se, as obras nunca vêm antes do resgate. O resgate vem primeiro e as obras vêm depois. Então eu não faço, eu não obedeço, eu não guardo, eu não sou fiel para ser salvo. Eu tenho essas atitudes porque eu já fui o quê? Eu já fui resgatado. As pessoas confundem. Então eu vou para a igreja, Jonathan. Eu preciso ir para a igreja porque Deus vai gostar de mim. Deus já gostava, Deus já amou você quando você não valia um centavo. A gente leu isso aqui. Ah, mas eu preciso dar o dízimo, eu preciso ser fiel no meu casamento, eu preciso... Não, você não precisa fazer nada para Deus amar você, porque Deus já amou você quando você não valia nada. Quando você estava jogado às traças, Deus olhou para você e viu o quê? Valor em você. Agora, quando eu escolho estar do lado de Cristo, eu falo assim, a partir de hoje, um Senhor governa a minha vida, e através das minhas ações, eu demonstro a quem eu pertenço. Deu para entender, irmãos? Amém, irmãos? Olha só, quando éramos escravos do pecado, as nossas obras refletiam quem era o nosso Senhor. As ações produziam vergonha, Senhor, tem misericórdia, né? Culpa, morte, mas só que Paulo continua dizendo, agora, porém, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tede o vosso fruto para a santificação da vida eterna. A ordem é clara, irmãos. Libertação, ela faz com que nós mudemos de Senhor a quem nós servimos. Ela faz também mudar as nossas atitudes, que é os frutos. E as obras não mudam para nos libertar. Elas mudam porque nós já fomos o quê? Libertos. Se eu penso assim, eu preciso ser alguém. Quando eu estava fazendo esse sermão, estudando isso aqui, veio na minha mente o caso de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele se martirizava, né? Ele se chicoteava. A história conta que ele chegava a machucar as costas dele, porque falava, eu sou tão pecador, eu preciso o quê? Fazer o quê? Pagar penitência. Você já viu alguém pagando penitência? Alguém subir a escada de joelho? Alguém fazer umas promessas aí porque acha que Deus vai ouvir a pessoa porque a pessoa está fazendo aquilo? Não precisa disso. Eu não estou falando que você não precisa fazer voto com Deus. Mas se você estiver achando que através disso Deus vai te amar mais, não é assim que funciona. Ou seja, quando Martinho Lutero ele entendeu que ele é salvo pela graça e não pelo que ele faz, parece que as escamas dos olhos dele caíram e ele viram o que é realmente a graça salvadora de Cristo. Amém, irmãos? Por isso? Amém, né? E olha só que interessante. Assim,
como oferecestes os vossos membros. Capítulo 6, versículo 19. Volta só um pouquinho aí, ó, de Romanos, capítulo 6, 19. Olha que interessante. Falo em termos humanos, por causa da limitação de vocês. Paulo tentando explicar para eles. Olha só o que Paulo fala. Assim como vocês ofereceram os membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva para onde? Que leva à maldade. Assim ofereçam agora os vossos membros para que sejam servos de quem? Da justiça e da santificação. Então, por exemplo, se a minha mente, quando eu era escravo do pecado, ela era usada para fazer aquela determinada coisa, quando eu sou convertido, os meus membros, tudo que pertence a mim, tudo que eu tenho deve ser usado agora para a honra e glória de Deus. Deu para entender, irmãos? Isso é bom, não é? Porque quando a gente olha para nós mesmos, imagina assim, você vai comprar um carro, né? E você imagina que aquele carro era usado para descartar corpo. Imagina. Aí você vai comprar o carro. Aí você vai usar esse carro da mesma maneira? Não, você fala assim, rapaz, esse carro aqui tá estranho, né? O pessoal usava para fazer coisa errada, para roubar, e vai que alguém puxa a placa aí. Só que a graça é tão poderosa que quando ela nos cobre, ela nos capacita a usar os membros que antes eram usados para o mal, agora em favor de quê? Do bem. Sabe o que é isso? Isso é graça. Isso é graça. Imagina, Deus olha para você e fala assim, agora você vai usar a boca que usava para difamar, para diminuir, para falar mal, você vai usar agora para a honra e glória de Deus. Amém? A mão que você usava para fazer isso e aquilo, e outro, você vai usar para a honra e glória de Deus. Os lábios, o sentimento, a mente, o dinheiro, os recursos, tudo vai ser usado agora para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque agora eu pertenço ao novo Senhor. É por isso que as obras precisam acompanhar, irmãos, exatamente aqueles que foram salvos e libertos. Amém por isso, né? Eu não faço boas obras para ser justificado. Eu faço boas obras porque eu já fui justificado. Irmãos, se tem uma coisa que vai aliviar muito você, escuta o que eu estou te dizendo, é você entender que você não precisa fazer nada para Deus te amar. Não precisa. Porque Deus não é como as pessoas. Tem pessoas que enquanto você está lá, servindo de utilidade para ela, você é a pessoa mais importante. Mas no dia que você não serve, ela te descarta como se você não valesse nada. A coisa que você precisa aprender hoje, e sair daqui e falar assim, Senhor, eu não posso fazer nada para o Senhor me amar, porque o Senhor já me amou quando eu não tinha condições nenhuma. Agora me ajuda a servir o Senhor como o Senhor deseja. Isso é graça, irmãos. Quando você entende isso nesse contexto, você vai entender que muitas vezes ter um departamento na igreja não vai ajudar Deus te amar a mais. Não vai. Você acordar às madrugadas não vai ajudar que Deus te ame mais. Não vai. Isso é um reflexo do amor que eu já recebi antes de eu fazer isso. Isso é graça, irmãos. Você tem noção do que é isso? Sabe quando as pessoas muitas vezes olham para nós e elas falam assim, eu não vejo expectativa nessa pessoa não. Mas Deus olha e fala assim, eu vejo potencial. Se a minha graça for derramada e ela aceitar, eu vou transformar isso aqui num vaso de desonra, num vaso de honra. Amém? Efésios 2, 8 e 9. Abra sua Bíblia lá. Gostaria que você lesse isso aqui. Efésios 2, 8 ao 9. Efésios 2, 8 ao 9. Abra sua Bíblia. Amém? Amém. O que diz aí, irmãos? Porque pela graça sois mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém o quê? Se glorie. Em outras palavras, o que está dizendo? Você não é salvo pelo que você faz. Você é salvo pelo que Deus fez por você. Amém. Amém por isso? Então, quando você sair dessa igreja hoje, quando você sentir dificuldades na vida, não duvide do tanto que Deus te ama. Nunca duvide isso. Senhor, quanto que o Senhor me ama? Eu te amo a ponto de dar o meu filho, o único, para te resgatar. O pecado, quando ele entrou no mundo, ele ofereceu uma falsa liberdade. Nós escolhemos o pecado.
O pecado tornou-se o nosso Senhor e nos escravizou. Esse influenciador que eu comentei aqui, essa família que estava na 6ª geração, eles moravam num barraco feito de pele de carneiro. E foi passado, eles não tinham condições. O senhor daqueles escravos ali da 6ª geração era cruel. Eu pergunto para você, o pecado é cruel ou não é? O pecado é cruel, irmãos. O pecado, presta atenção, o pecado não distingue faixa etária de idade, sexo, cor, condição financeira. Se você é bonito ou é feio, ele não está nem aí porque você tem na conta, o que você não tem. Todos nós somos escravos do pecado. E se você duvida disso, eu desafio você a começar a colocar em prática o que Deus pede para você. Você vai ver quão escravo você é. Talvez você não tenha noção da escravidão que está sobre você porque você não tentou obedecer o outro lado. Está tão acostumado a servir, sabe, ao pecado, que quando você tenta, você vai falar, nossa, como é terrível se libertar. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Lá em Efésios 2:10 vai dizer assim, ó, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Sandro, coloca essa foto aí na tela, por favor. Eu não sei se você conhece esse rapaz aí, ó. Esse senhor. Calma que vai aparecer ali. Alguém já ouviu esse homem aí? Philip Yancey. Esse senhor, ele é um dos maiores escritores cristãos dos Estados Unidos. Os livros dele já foram vendidos para mais de 14 milhões de pessoas. Um dos livros mais famosos dele é Maravilhosa Graça. No contexto de escritura cristã americana, falando sobre a graça, sobre a salvação em Cristo Jesus, não há ninguém que aprofunde tanto quanto esse homem. Philip Yancey. Philip Yancey passou praticamente 76 anos da sua vida falando sobre a graça de Deus e como a graça resgata as pessoas. Ele era pastor de uma igreja nos Estados Unidos, mas em determinado momento, pode passar, Philip Yancey caiu. Philip Yancey, aos seus 76 anos de idade, foi descoberto que ele estava em um caso extraconjugal há 8 anos com outra pessoa da mesma congregação. Aí você pensa, que tristeza, né? Que tristeza. Mas eu gostei, não passa ainda? Tem uma frase de Philip Yancey que eu gostei muito, que ele diz assim, ó, eu passei 76 anos pregando sobre a graça de Deus e hoje eu sou o que mais preciso dela. Pode passar o próximo. Essa outra frase aqui que eu gostei dele que diz assim, ó, a graça de Deus não depende de nós sermos bons, mas de Ele ser bondoso. Irmãos, uma coisa é você falar a graça de Deus para outras pessoas. Uma coisa eu falo assim, Luiz, vou usar você de exemplo, tá? Luiz, você caiu, mas não se preocupe porque a graça de Deus é o suficiente para te levantar. Porque a graça cobre teus pecados, porque a graça te levanta, porque a graça te redime. É fácil. Mas quando acontece nessa situação, será que a graça que eu prego com tanta força para o outro, eu agarro ela com o mesmo efeito? Você entendeu? É por isso que hora ou outra, eu acho que Deus ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para ver se nós realmente acreditamos que a graça é soberana para cobrir nossos pecados. Porque parece que quando o pecado é dos outros, nós falamos, a graça de Deus cobre. Amém por isso. Mas e quando é meu? Eu falo, Senhor, me lava, me cobre por completo. Philip Yancey, ele deixou o ministério. Ele falou assim, eu não sirvo para isso. Porque eu falo de algo que eu não acredito. Eu falo de algo que eu não vivo. Passou-se 2, 3 anos. Philip Yancey foi encontrado num parque. A sua esposa disse assim, a graça que redimiu meu marido me ajudou a perdoá-lo. Sabe o que entende o poder da graça de Deus? Philip Yancey hoje voltou a ser, não pastor mais, mas ele lidera a igreja e continua escrevendo seus livros, inspirando vida através do que a graça fez na vida dele. Eu faço uma pergunta para você hoje aqui.
A graça de Deus é maravilhosa? Para você ou para os outros? A graça de Deus é o suficiente? Sim. Para os outros ou para você? Porque nós somos escravos do pecado. E até que Jesus volte, esse inimigo, esse Senhor, ele não vai te deixar em paz. Ele quer te trazer de volta. Ele quer te puxar. Ele vai te arrastar. E você fala, Senhor, tem misericórdia. Me liberta, Senhor. Me tira desse caminho. Isso é o que a graça faz, irmãos. Jesus deixou a glória do céu para morrer por nós. Jesus deixou a honra dos anjos para morrer numa cruz, nu, à vista de todos. O Rei do Universo, que era adorado por milhares e milhares de anjos, sentava num trono de glória e majestade. Todo o universo estava debaixo das suas ordens. Ele desceu para ser maltratado uma noite inteira, ser cuspido, ser traído, ser pendurado no madeiro, despido, pelado. Porque você vale muito. Jesus, ele se humilhou para que nós fôssemos levantados. E eu termino com uma frase de a pessoa que era considerado um dos maiores ateus do Brasil, Augusto Cury. Augusto Cury, ele se converteu tentando estudar Jesus para provar que Jesus nunca existiu. Mas quando você encontra com Jesus, meu irmão, você não tem para onde correr, não. Jesus abraça a gente, Jesus impressiona. E ele se converteu estudando sobre Jesus. E tem uma frase dele que diz assim, ó: nunca alguém antes se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Nunca alguém antes se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. A justificação nos liberta da culpa e muda a quem eu sirvo. Então hoje, igreja, saia daqui com a certeza de que você não serve mais ao pecado. Jota, mas eu ainda peco. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Quando Jesus, e eu termino aqui, quando Jesus falou com Moisés, você vai no Egito libertar o meu povo, Moisés. E Moisés, figuradamente, ele era uma personificação de Cristo. Ele vai até o Egito, liberta o povo de Israel. O povo de Israel saiu ou não saiu da escravidão do Egito? Saiu, não saiu? Mas por que alguns meses depois eles estavam fazendo um bezerro de ouro lá no pé do monte? Por quê? Porque o Egito estava nele. No próximo domingo você vai entender agora como que funciona a salvação. Primeiro a justificação. Primeiro Deus te tira do Egito. Na santificação Deus tira o Egito de dentro de você. É assim que acontece. Então o povo de Israel tinha saído do Egito, mas os costumes, quando eles eram escravos, ainda estava onde? Dentro dele. Então é por isso que hora ou outra você cai e eu caio, sabe por quê? Porque nós estamos num processo de santificação. Agora Deus está tentando tirar de nós os costumes que nós adquirimos quando nós éramos o quê? Escravos do Egito. Então se você cair, não fique prostrado. Levante. Abra sua Bíblia no último texto. Salmo 37. Salmo 37. Esse não estava aqui no sermão. Salmo 37, versículo 23. Diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom ou da mulher boa e se agrada do seu caminho. 24. Leve isso para a semana. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura como? Pela mão. Amém, igreja? Amém. Amém. Quem está em Cristo aqui hoje? Amém, igreja? Quem está em Cristo não vive para merecer, vive porque foi alcançado pelo Evangelho. Amém? Nós não tínhamos nada para oferecer, mas Deus decidiu morrer por nós, quando nós ainda éramos que fracos, pecadores. Mas agora, revestidos pela graça, nós podemos escolher a servir a Deus com todo o nosso coração. Amém? Você não pode perder o próximo domingo, que é a segunda etapa da salvação. A primeira é justificação. Quem nós éramos?
E aí depois vem a santificação. Convide alguém para vir. Talvez as pessoas não entendam a respeito disso. Que Deus abençoe. Luiz vai trazer uma mensagem, né, Luiz? Uma mensagem muito especial. E eu gostaria que você ficasse de pé. Se você tem enfrentado dificuldades para largar os costumes que foi adquirido quando você era escravo do pecado. E a gente vai orar junto para que Deus nos dê uma semana abençoada e protegida, guiada pelo Espírito Santo. Amor esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse? Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou? Amém? No meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e deu o seu perdão? Amém, igreja? Amém? Oh, se eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Amém? Pode cantar junto. Que amor é esse que transforma o coração, Amém. que dá sentido à vida, que redime o pecador? Medita na letra, olha só. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem, sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar, Amém. para dar a vida eterna a quem nele apenas crê? Amém. Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo para morrer? A igreja. Oh, se eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Amém, igreja? Amém. Pode deixar esse louvor bem baixinho, Sandro, pra gente fazer uma oração? Obrigado, Luiz, hein? O amor que tudo pode é o amor de quem? O que parecia impossível para o homem é possível para quem? Porque para Deus nada é impossível. Amém, irmãos? Senhor Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua graça tem nos alcançado. O Senhor, quando criou este mundo, Pai, o Senhor ofereceu tudo perfeito, tudo bom, tudo agradável. E o Senhor deu isso de brinde, de graça para nós. Mas o Senhor nos deu algo fundamental, que é o livre-arbítrio. O Senhor não criou robôs, Pai. O Senhor não criou seres irracionais. O Senhor criou seres pensantes, seres capazes de decidir. Mas o pecado, ele entrou no mundo e nos ofereceu algo que aparentemente parecia bom demais. E nós usamos
dom tão precioso que é o livre-arbítrio para escolher um caminho totalmente contrário àquele que o Senhor escolheu para nós. E de lá para cá, Pai, o pecado nos escravizou, e esse livre-arbítrio que antes era para ser usado em direção de algo bom, ele se corrompeu e hoje nós nem compreendemos a maneira nossa de agir. Às vezes queremos fazer o bem, mas as nossas ações são todas ao contrário. O pecado exigiu um preço, e o preço foi muito alto. Nós não tínhamos condições de pagar, Senhor, para ser resgatado. Mas o Senhor viu em nós valor. João 3,16 diz que o Senhor nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo para nos resgatar. Agora o Senhor nos traz de volta o livre-arbítrio. E agora nós podemos escolher a quem nós vamos servir. Hoje o Senhor faz, Pai, um chamado a esta igreja. A quem vocês vão servir? Ao Deus, ao Senhor dos seus pais, que no passado escravizaram, maltrataram, ou ao Deus de Israel, que promete a vida eterna? Senhor Deus, que nós possamos escolher servir ao Senhor e que as nossas ações demonstrem que nós não mais pertencemos ao senhorio do pecado, mas que nós estamos agora servindo ao Senhor, Jesus Cristo. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos justificou, porque o Senhor morreu por nós, que nós saímos aqui com a certeza de que o Senhor nos ama, não pelo que nós fazemos e nem pelo que nós somos, mas porque o Senhor é plenamente amor. Amém. Obrigado, Senhor, por hoje, por essa mensagem, em nome de Jesus, amém.